Boa tarde, meu nome é Atalíbio Schneider Júnior. E o meu, Irene Rivas Schneider. Nessa tarde nós estamos aqui no mês de dezembro, numa tarde chuvosa, e nós vamos fazer hoje o Weihnachtsstollen. O Weihnachtsstollen, ele é um pão de Natal, é originário da região de Dresden, na Alemanha, uma receita medieval. E é sempre feito aí no mês de dezembro, né? E nós começamos a fazer esse pão aqui em casa no ano 2000, por uma curiosidade, e acabou virando uma tradição, todo ano não pode faltar. Hoje nós estamos fazendo aqui, na nossa produçãozinha caseira aqui, 4 receitas e meia, dá em torno de 18 stollens. E cada um tem o seu destino, né? Tem um destino, sempre um amigo, uma pessoa especial que acaba recebendo. Então nós vamos ensinar hoje para vocês como se faz o stollen, vamos estar mostrando aqui passo a passo. Se você quiser, depois você pode executar na sua casa, eu acho que vai ser bem legal, e a gente vai procurar fazer de uma forma bem didática, bem fácil de fazer, né, Irene? Isso. É isso aí. Vamos lá então? Vamos aos ingredientes. Lembrando que os ingredientes que estamos colocando são para uma receita. 100 gramas de manteiga, 150 gramas de passas brancas e passas pretas, uma xícara de vodka, a vodka tem que ser pura para esse fim, vamos colocar as passas agora em uma tigela. E vamos despejar a vodka sobre ela. Então as passas devem ficar marinando sob a vodka por pelo menos meia hora. Observem aqui que tem que cobrir, ó. Inclusive nós vamos colocar um pouquinho mais de vodka para deixar aqui. Isso aí. Então vamos deixar marinando por meia hora na vodka. Isso aqui é muito importante para que as passas fiquem bem hidratadas e fiquem macias. 150 gramas de castanhas. Nós utilizamos aqui na nossa receita amêndoas, utilizamos nozes sem casca e a castanha do Pará. Obviamente que na Alemanha não tem castanha do Pará, mas nós abrasileiramos a receita e fica muito gostoso. 150 gramas de frutas cristalizadas, 75 gramas de banha, 2 ovos, 10 gramas de fermento para pão seco, 100 gramas de açúcar, 100 ml de leite, meio quilo de farinha de trigo, açúcar de confeiteiro. Para uma receita com 4 stollens, 250 gramas são suficientes. Este açúcar é utilizado para polvilhar os stollens depois de assados. Estes são os ingredientes que nós vamos utilizar na receita. A partir de agora, nós vamos começar a mostrar como se faz o Weihnachtsstollen. Vamos agora então ao modo de fazer. A Irene vai adicionar ali agora o fermento, né? Temos ali uma bacia onde nós vamos começar a preparar o stollen, o fermento seco. Ela vai adicionar também o leite, vai misturar ali com o fermento. Vamos adicionar também agora 2 colheres de açúcar. E vamos adicionar também 4 colheres de farinha de trigo. Vamos mexer. Isso vai formar uma mistura um pouco líquida, onde o fermento vai começar a crescer.
Mistura-se bem. Essa mistura, depois de feita, nós vamos deixar ela descansar e crescer por 20 minutos. É importante ali tirar ali, desempelotar direitinho, né? A Irene está iniciando aqui fazendo o fermento, depois quem vai sovar a massa sou eu. Muito bem, uma vez misturado, vamos aguardar agora 20 minutos e depois dar continuidade. Vamos iniciar então a confecção do estoque. Alguns cuidados básicos que a gente sempre recomenda quando vai manipular alimentos. Lavar bem as mãos antes de manipular qualquer alimento. E lavar bem as mãos não é simplesmente jogar detergente e lavar, você tem que lavar o meio dos dedos. Então é muito importante aqui que você tenha esse cuidado, né? Nós vamos manipular a massa com a mão. Lavar a área onde você sustenta a mão, nas duas mãos. E as mãos bem enxaguadas depois. Logicamente não pode ficar resíduo de detergente aqui. Com cuidado, colocar aqui um avental. O avental, ele tem uma dupla função. Ele te permite que você tenha um cuidado com a sua roupa e também evita que algum resíduo que possa estar na sua roupa venha cair sobre o alimento. Então é essencial que a gente tenha aí esse cuidado. Okay? Terceiro cuidado, eu vou colocar uma touca sobre a cabeça. Essa é uma touca descartável que ela é utilizada própria para culinária e evita que caia cabelo sobre a sua massa, sobre o alimento que você está confeccionando e vai assegurar com certeza uma melhor qualidade naquilo que você faz. Vamos lá? Vemos aqui o fermento já crescido, ó. Ele fica com uma aparência aqui um pouco leitosa, né? Aerada. Então aqui nós vamos iniciar agora a confecção aqui do nosso prato. Bem? Vou deixar a minha câmera aqui. A visualização vai ficar para a massa, talvez não tanto para o meu rosto, mas acho que há a possibilidade de ver aí com tranquilidade. Ok? A Irene vai me auxiliar aqui colocando os ingredientes. Dou uma mexidinha aqui no fermento, né? Para a gente poder seguir. Vamos começar com os ovos. Os ovos eles já vêm quebrados antes numa vasilha, pode despejá-los aqui. Se houver algum ovo podre, você não tem o perigo de perder aí a massa. Então vamos misturar aqui. Ele me alcança um pano, tá? É um pano que eu possa, pode ser aquele pano que eu pus, isso, para eu poder utilizar aqui, obrigado. Acho que dá para acompanhar bem aí. Então nós começamos aqui a mistura da nossa massa. O próximo ingrediente a ser colocado aqui vai ser a manteiga. A manteiga que ela está um pouquinho dura, ela pode ser amolecida no micro-ondas, né? Mas a gente pode aí ir cortando ela aqui, picotando também. Daqui a pouco eu vou ter que colocar a mão aqui, né? Por isso as mãos têm que estar limpas. O próximo ingrediente agora é a banha. Só estou dando uma picotada aqui para facilitar um pouco a manipulação. Isso aqui é uma coisa que não pode, por questões de saúde, também ser comida o tempo todo, o ano inteiro, porque realmente vai bastante gordura, né?
Entretanto, a gente emprega sempre ingredientes de boa qualidade aqui, né? Agora o açúcar, a gente vai despejar aqui o açúcar pra gente. A partir desse ponto aqui eu já tenho que colocar a mão na massa, né? Deixa eu dar uma misturadinha aqui. O que vem agora, Irene? Farinha de trigo, né? Intercalando. Ok. Intercalando farinha com os ingredientes. Farinha com os ingredientes aí, com os recheios, né? Vou deixar aqui a colherinha de pau. A partir daqui eu já começo a trabalhar com a minha mão. Vamos colocar um pouquinho dessa farinha aqui. Vem agora a farinha de trigo. Não vou colocar toda, tá? Um pouquinho só. Visualiza lá no visor para ver se está pegando bem. Dá, né? Tá. Dá para ver eu trabalhando bem aí, né? A gente vai misturando, tem que cuidar aqui para não deixar nenhuma pelota. Então tem que... Realmente você tem que trabalhar com esse movimento aqui com a mão, né? De amassar. Os ingredientes você pode aqui vir intercalando a seu gosto, né? Vai um pouco mais de farinha de trigo. A massa vai ficar um pouquinho grande. Em seguida a gente vai virar lá na mesa aqui, né? Então é muito importante desmanchar aqui a manteiga, a banha, que não fique nenhuma pelota, nenhum ponto de que não esteja aí bem misturado ou bem amassado. E, ó, pode ver que aqui a gente já chega a uma consistência bem homogênea. Muito bem. O que vamos aqui agora? Vamos intercalando os outros ingredientes. Ok, vamos começar aqui com as passas. Vamos pôr um pouquinho. Tá? Pode misturar. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Frutas cristalizadas. Vou colocar mais um pouquinho. E vem todas as frutas cristalizadas. Uma misturada aí. Bem misturadinho. Vamos colocar o restante também. O restante das passas agora. Observem que vai ficando aqui, ó, vai ficando bem recheado, né? Ainda vai farinha de trigo aqui para dar o ponto da massa e tal, né? Mas olha lá a quantidade de ingredientes que a gente põe aqui. E vamos colocar as castanhas também. Vamos de castanhas. Pode virar lá. Ok. Bem, já temos aqui todos os ingredientes da massa aqui devidamente misturados. Pode colocar esse caldinho aí dentro. Pode pôr, vai ficar. Vai dar um sabor especial aqui. A vodka. Vodka aqui com a marinada das passas, né? Aqui agora vai mais farinha de trigo, pra gente fazer já a mistura. Agora vai intercalando aos poucos. Daqui a pouco você vai ter que virar na mesa. Daqui a pouco eu vou virar essa massa aqui na mesa. Tá aparecendo bem lá? Sim. Tá, né? Vamos lá. Mais um pouco de farinha. Tem que pôr um pouco de força aqui, viu? Tem que amassar com uma certa vontade aqui, porque senão a massa não sai, né? Misturando bem. Mais farinha. Depois dessa fase a gente vai adicionando farinha aqui até que a massa ela receba aqui um ponto que nos permita virar a mesa, né? Já estamos quase lá. A gente fez o vídeo para mostrar os passos porque são vários passos e não há muito segredo, né? Mas como tudo que é alemão, e a gente parte da gramática alemã, né? Você tem muitas regras e você utiliza elas a todo momento, então a sequência aqui é essencial para que você tenha aí
um bom êxito, um bom sucesso aí na confecção do seu stollen. Mais farinha. Agora daqui a pouquinho já vou virar a massa na mesa. Notem que ela vai tomando forma aqui, né? Ficando cada vez mais firme aqui, mais consistente, né? Tá quase desprendendo aqui do fundo da bacia. Então vamos virar. Pode polvilhar a mesa. Ok. Obrigado. Irene vai me auxiliar aqui com uma colher de pau na retirada aí do restante da massa, sempre fica algum resíduo, né? Só que a gente consegue até fazer sozinho, mas assim, para fazer na frente da câmera, para mostrar, complica aí um pouco o processo, né? Mas a gente está fazendo dessa forma para mostrar para vocês como é que a gente faz. Vai grudar na mesa, a gente vai aqui colocando mais farinha até que a massa chegue ao ponto aqui de desgrudar. Obviamente essa mesa que nós estamos usando para sovar a massa, ela já está aqui, foi limpa e higienizada antes de fazer aí antes da gente iniciar esse processo. Farinha. Tá bom, obrigado. Veja que o nosso processo aqui ele é todo artesanal, a gente não usa nada mecânico, a gente não usa unicamente com as mãos. Então os resíduos a gente vai juntando aqui, à medida que vai juntando aqui, à medida que vai se agregando aqui a massa principal. Mais um pouco de farinha aqui. Essa massa que nós estamos fazendo aqui, apesar de nós termos passado para vocês ali a quantidade de uma receita, eu estou sovando aqui 2 receitas. A gente está fazendo já uma quantidade maior para aproveitar o forno. Então aqui, com essa massa desse tamanho, vão sair 8 stollens de 400 gramas cada um, tamanho de média grande, né? Então a massa que você vai produzir, se você fizer uma receita, ela vai ser a metade. A massa vai chegando, ela vai desprendendo aqui da mesa. Está agora já quase no ponto para o descanso. Mais um pouco mais de farinha. Pode soltar sobre a mesa, daí eu vou rolando a massa por cima e vou fazendo com que a massa absorva essa farinha aí. A farinha tem que ser posta aos poucos da farinha de uma vez, porque senão a sua massa vai encruela. A massa vai encruela, tem que ir absorvendo essa farinha aí aos poucos. Os ingredientes vão chegando ao ponto, eles começam a se desprender, a se soltar da massa principal. Então nós estamos chegando aqui já quase ao ponto de sova aqui do nosso estouro. Mais um pouco de farinha. Obrigado.
temos que ir trazendo aqui os ingredientes novamente para a massa principal. Soltando aqui as castanhas, soltando as passas. E aumentando o sal para rechear também, não pode rechear demais. Você vai observar que a massa, ela chegou ao ponto quando ela não gruda mais nas mãos. Estão observando aqui as minhas mãos. Estão observando aqui as minhas mãos. Elas estão já livres da massa, livres da farinha, não está mais grudando na mesa. Já colocamos lá. Mais um pouquinho de farinha. Sova dessa massa, geralmente ela dá aqui com a prática que a gente tem uma coisa em torno de 10 a 15 minutos, né? Dá uma rolada aqui. Tem que colocar força aqui, que tem que suar a camisa, não tem jeito. Ela vai tomando forma aqui, vai ficando aí nesse formato. Então nós temos aqui a massa já agora pronta, né? Feita. Observem que ela está bem homogênea, bem lisa. Ela está bem firme. Aqui algumas frutinhas soltam porque a gente recheia bem, a gente coloca bastante. Mas chegando nesse ponto aqui agora, nós vamos proceder ao corte da massa, já dividindo os stones aqui para que eles deem os tamanhos iguais. Lembrando a vocês que a gente está fazendo aqui nessa massa aqui são duas receitas, então devem dar 8 stones em média de 400 gramas cada um. Eu vou pedir um auxílio para a Irene aqui para cortar, que não tem jeito de filmar e cortar, então eu vou pedir que ela corte, né? E vou pegar a câmera aqui para filmar, para detalhar melhor isso para vocês, tá bom? Podem ver que ela fica bem bonita aí, depois de sovada, tá bom? Bom, a Irene vai proceder ao corte da massa agora. Então ela já está cortada no meio ali, porque são duas receitas. Ela vai dividir cada porção ali em 4. Cada um deles aí vai sair um stone. Cortando a segunda parte. Então cada porção de massa dessa vai para a balança para a gente aí definir se deu o peso ideal. Se não, tira um pouquinho de uma, adiciona na outra, né? Aqui, ó. Então nós estamos ali, essa massa está aí com uma média de 400 gramas, já está no peso bom, né? Tá bom? Tá bom, né? Ok. Muito bem, vamos para a próxima. Vamos pesar a próxima. Aqui está dando um pouquinho menos, ó. Vai ter que tirar um pouquinho de alguma outra maior. E daí dá para tirar um pouco e adicionar na outra, né? Ok. Então adiciona ali. O ideal é equilibrar para que não fique um maior ou menor, né? E assim por diante. Então observe que a moldagem ela é feita, ele fica num formato mais ou menos oval, ele vai dar aí uns 25, 30 centímetros de comprimento com uns 10 de largura depois de moldado. Ele fica aí mais ou menos no seu devido tamanho. Uma altura de uns 3 ou 4 centímetros. Não pode ficar muito baixo, senão ele fica muito seco. Ele vai crescer um pouco também. O formato é mais ou menos esse aí. Observa aqui que quando você está usando uma fórmica ou uma mesa de mármore,
você não tem necessidade de colocar trigo para forrar a mesa, porque já tem bastante gordura, né? Ela é uma massa que tem bastante gordura, então ela não deve aderir. Mas caso você não disponha disso, seria interessante aí você fazer aí polvilhar um trigo aí para evitar que a massa grude, certo? Depois de estar nesse formato aqui, a ideia agora é deixá-lo descansar por 2 horas, né, Irene? É isso? 2 horas, né? Ok. Aqui nós vamos enfarinhar a forma. Não precisa untar porque a massa já é... Certo, não tem necessidade de untar, só enfarinhar. A massa já tem bastante gordura. Agora a Irene vai colocar os estolês lá na forma, um por um. Eles vão crescer já no lugar certo deles ali. Vou pôr 2 e 2. Assim. São 2 e 2, né? Dá uma distanciazinha ali de um pro outro. Eles vão crescer e vão mais que dobrar de tamanho, né, Irene? Eles não chega a dobrar, mas eles vão crescer bastante. Depois nós mostramos como vai ficar, né? Ok. E tá aí. Bom, aqui vai descansar agora por 2 horas. Vou deixar ele descansando aqui por 2 horas. E aí vamos levar ao forno. Após 2 horas de descanso, ele vai crescer. Hoje o nosso stollen não cresceu muito porque está aí um pouco frio, mas em geral a massa não cresce muito, ele não chega a dobrar de tamanho, ele vai aumentar um pouco, mas não vai chegar a dobrar de tamanho. Ok, vamos levar ao forno. Acende a luz. Qual o tempo médio aqui, né? 50 minutos. Vamos então deixar ela assando aqui por 50 minutos. Ok. Bem, nós vamos tirar agora o stollen do forno. É sempre necessário ter uma peneira grande para polvilhar o açúcar de confeiteiro sobre ele, né? A Irene já está ali, ó. Vamos tirar, Irene? Então, vamos tirar lá do forno, então vamos trazer para cá. Depois de assado, é bem tranquilo. Basicamente nós vamos retirar ele do forno e polvilhar o açúcar. O açúcar tem que ser polvilhado ainda quente. Ele vai polvilhar ali o açúcar agora. Está polvilhando a primeira vez. Em geral se polvilha de 2 a 3 vezes, né, Irene? Isso, depois de frio também. A primeira vez se polvilha quente. Aí uma segunda vez vai ser feita dentro de uma meia hora. Mas na hora de colocar no pacote. São 2 polvilhadas então. É, isso. Ok. Uma quente e a outra fria. Muito bem. Tá aí o resultado. Olha como fica lá, né? Temos aqui o stollen depois de frio, 1 hora mais ou menos, que ele está esfriando, então ele recebe aqui agora uma segunda camada de açúcar. O açúcar de confeiteiro ele é conhecido também como açúcar impalpável, não é você compra em loja de produtos para panificação. Pois é, então nós ensinamos a vocês aqui como faz o Weihnachtsstollen. Espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem bastante. Um Feliz Natal a todos, felicidades e até a próxima. Até. Um abraço.